Olá, irmãos. Espero que estejam todos bem. Eu não sei se eu digo bom dia, eu não sei se eu digo boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Desejo que todos estejam bem. Então, vamos para mais uma aula, da EBD, Igreja, e que nós possamos estudar um pouquinho mais da Palavra de Deus nesse momento. E queremos colocar esse momento nas mãos de Deus, para que Ele possa falar com a gente, para que a gente esteja de coração aberto, mente aberta, para ouvir a palavra dEle. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse momento que vamos passar juntos. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que nós temos de estudar a Tua Palavra, oportunidade, Senhor, de, apesar de estarmos longe, nós podemos ter esse momento, ter essa tecnologia que nos aproxima e que podemos estudar a Tua Palavra, podemos conversar contigo, de alguma forma estamos unidos. Obrigado, Senhor, porque apesar desse momento diferente que estamos vivendo, sabemos que o Senhor está no controle e está cuidando de nós. Abençoa, Senhor, essa aula e fale, Senhor, conosco. Em teu nome que nós oramos. Amém. Irmãos, vamos para mais uma aula. Como o nome diz, é uma escola bíblica. E por ser uma escola bíblica, então não será uma pregação, Ainda estamos aí encaminhando nessa questão de pregação. E agora a Ruth me pediu para se eu podia trazer uma palavra hoje, então agora aprender talvez a dar aula, Então a gente vai tentar aqui fazer o nosso melhor. A Ruth, quando falou comigo, disse que era tema livre. E tema livre é complicado, Porque você precisa de um tema, é bom, Mas muitas vezes é complicado, você pensa em várias coisas e fala, poxa, agora o que eu falo? E tem um outro problema em relação ao tema. Quando a Ruth falou comigo, eu pensei em alguns temas, e aí eu lembrei do que eu tenho aprendido, que falar sobre um tema não é que é errado, e que também pode ser feito, claro, de forma correta, mas nós corremos o risco de pegar um tema e começar a buscar textos na Bíblia que encaixam nesse tema. Muitas pessoas fazem isso e nós não podemos cair nesse mesmo erro. Então, porque o texto, a palavra de Deus, ele tem um princípio. A gente tem que expor o texto. O texto, quando ele é escrito com um propósito, com um princípio. Não para ser encaixado num tema específico. Então, para não correr esse risco, já que a Ruth disse que o tema era livre, então eu decidi dar uma aula e falar a respeito de uma coisa que eu aprendi, de como a gente pode ler e estudar a Palavra de Deus mais a fundo. Então, como é uma escola, a gente vai aprender a aprender e estudar a Palavra de Deus. Eu escolhi uma carta de Paulo para que a gente dê um panorama em relação a ela. A gente não vai expor toda ela porque nós não temos esse tempo. Então, a gente vai pegar alguns textos, sim, eu vou pegar alguns versículos ali e que a gente pode falar um pouquinho dele, mas nós vamos falar sobre toda a carta. Não dá, vocês têm reparado, o pastor tem pregado sobre Efésios e é muita coisa. Então,
cada versículo ou cada perícope, né, um pedaço de texto é tão rico, esses textos são tão ricos que não dá para a gente simplesmente fazer em 40 minutos ou em 50 minutos ou em meia hora. Então, a gente vai aprender, eu vou dar umas dicas do que eu aprendi, uns conselhos, e pegar alguns textos ali e falar alguma coisa para aplicação das nossas vidas. Então, a primeira coisa que eu queria deixar para nós é a questão de, por exemplo, eu escolhi Colossenses para falar hoje. Eu vou dizer para vocês que eu escolhi porque eu já fiz um trabalho sobre isso e então facilitou um pouco, eu já tive uma compreensão melhor. E também porque Colossenses é curtinha. E aí é que a primeira coisa que eu gostaria de destacar. Colossenses é uma carta que Paulo escreveu. Uma carta para os mais jovens, né? Adolescentes, jovens, juniores. Não sei se eles sabem exatamente como funciona uma carta. Eu não sei se já receberam ou se já escreveram essa carta para alguém. Mas nós, de mais idade, mais experientes, já escrevemos cartas para alguém, né? Nós já recebemos cartas também. E é uma alegria receber carta. Quando a gente recebia uma carta, a gente lia ela inteira, do começo ao fim. A gente não lia, por exemplo, uma linha, 2 linhas, depois deixava lá a carta, quietinha, depois no outro dia, ou uma semana depois, ou sei lá quando, lia depois mais 2 linhas. Não, a gente pega a carta e lê ela inteira. Então a primeira dica é ler essa carta que Paulo escreveu para os Colossenses inteira. Então a gente deve realmente exercitar isso. Pegar essa carta e ler ela inteira, para que a gente tenha um parâmetro. Tenha uma visão geral dessa carta. Para saber o que Paulo está querendo dizer com essa carta. Então, essa é a primeira dica, primeiro conselho, a gente lê essa carta inteira. Pense que Paulo está escrevendo para você ou para a nossa igreja, e aí a gente vai ler ela inteira para a congregação ou ler, né, para quem escreveu para nós. Então, a primeira dica é ler a carta inteira. As outras coisas importantes que a gente deve, na hora de estudar um livro da Bíblia ou uma carta, é saber o autor da carta, por exemplo. Procurar saber quem escreveu. E Tamir Neves costuma dizer que Deus é tão incrível que ele respeita a individualidade da pessoa. Cada autor escreveu com o seu jeito de ser. Então, e Deus respeita isso. E cada autor escreveu de um jeito, com a sua língua, com o seu conhecimento, e Deus respeitou isso. Então, quando a gente sabe que Paulo escreveu, ou quando Lucas escreveu, ou quando Marcos não, mas quando João, então cada um tem o seu estilo, cada um tem o seu jeito de ser. Então, Deus respeita a individualidade da pessoa. Então é bom a gente saber o autor de quem escreveu aquilo. É bom a gente saber para quem esse autor escreveu. Ele escreveu para Colossos, lá para o pessoal de Colossenses. É muito importante a gente saber isso também. Porque quando alguém escreve para você, ele está querendo dizer alguma coisa. Ele já sabe de alguma coisa, por isso ele escreve para você. É bom a gente saber o contexto da época, o que eles estão passando naquele momento. Então, eles não estão passando as mesmas coisas que nós estamos passando agora. Eles tinham outras coisas, podem ser até parecidas ou até iguais ao que a gente está passando agora. Mas eles tinham a sua particularidade naquele tempo. É bom saber
também contexto geográfico, contexto econômico, né? Dependendo em que momento a pessoa está escrevendo, ele vai escrever alguma coisa. Saber o contexto social, o contexto cultural é importante. Então, e saber o propósito da carta. Tudo isso faz com que a gente entenda muito melhor o que o autor quis escrever com aquele texto. Então nós vamos por partes. Depois de dito isso, a gente vai direto para a carta de Colossenses. Então, a primeira coisa que a gente acabei de dizer é que nós devemos saber quem escreveu a carta. No caso de Colossenses, foi Paulo que escreveu. Embora tenha alguns críticos, alguns aí que querem dizer que não foi, mas nós temos todos os indícios que foi Paulo que escreveu. E Paulo escreveu num contexto de prisão. Ele estava preso em Roma quando ele escreveu essa carta. E quando ele escreveu essa carta, ele escreveu... não escreveu só Colossenses, ele escreveu Efésios, ele escreveu Filipenses e escreveu Filemão. E essas 4 cartas ficaram conhecidas, né, como cartas da prisão. E ele escreveu essa carta ali em torno de 60, 61 depois de Cristo. Então, essa foi a época, né? E ele escreveu também essas outras 3 cartas, essas 4 cartas da prisão. E por que ele escreveu essa carta? Paulo estava preso, mas ele recebia visitas. Então ele recebeu a visita de um irmão chamado Epáfras, que ele trouxe o que estava acontecendo, ele trouxe tipo um relatório do que estava acontecendo lá em Colossos, lá na igreja. E aí ele vem para Paulo para que Paulo pudesse ajudar nessas questões que eles estavam passando. Epáfras era o líder da igreja, provavelmente o fundador de Colossos. Não foi Paulo que fundou, né, a igreja de Colossos, mas ele trouxe isso para Paulo. Então, quando Paulo escreve para Colossenses, ele está, na verdade, já não respondendo, né, mas ele está escrevendo para que eles pudessem resolver aqueles problemas lá na igreja. Colossos é uma cidade pequena, é uma cidade comercial, uma cidade importante naquela época, mais ou menos ali no centro-sul ali da Turquia, para que a gente se localizar. Mas é uma cidade importante e é uma cidade onde moravam ali os frígios, moravam ali também os gregos e moravam também os judeus. Não era assim uma cidade homogênea, era uma cidade já com algumas culturas ali misturadas e provavelmente também com alguns problemas culturais, né, para eles poderem conversar e poderem se entender. Então, começando já falando sobre isso, então tem esse propósito, tem esse contexto que eles estão passando, e Paulo escreve porque eles estavam passando, quando Epáfras traz lá esses problemas, de que alguns falsos profetas estavam ensinando algumas coisas divergentes do Evangelho, principalmente a questão de que Cristo não era suficiente. Então eles estavam se apegando a outras coisas fora Jesus. Estavam acreditando em alguns falsos profetas que estavam ensinando essas coisas. Que o sacrifício de Jesus não era suficiente. Que precisavam fazer alguns rituais, né, religiosos. A questão também de comer alguma coisa, de não comer aquilo, porque isso não pode, porque isso pode. Participar dos ritos religiosos, porque Cristo não era suficiente. Ok, eles pensavam que tá ok, Cristo morreu, tal, mas precisa disso também. Então Paulo escreve exatamente um dos principais motivos é rebater esse ensino. Então por isso até
que essa carta essa carta de Colossenses, ela é, para alguns, ela é conhecida ou reconhecida como a carta mais cristocêntrica da Bíblia. E Paulo deixa claro nessa carta, e aí já vai um ensino não só para eles, mas também para nós, que Cristo é suficiente. Cristo pagou completamente o preço, né, pela redenção, para a nossa redenção. Cristo pagou o preço dos nossos pecados e Ele reconciliou, através desse seu sacrifício, a nossa vida com Deus. E Paulo mostra nessa carta, com todas as letras, ele mostra que Cristo é suficiente e mostra que para aqueles que reconhecem, para aqueles que estão vivendo em Jesus, tem que ter um padrão de vida conforme aquilo que estão acreditando, alimentados por Deus. Então, Paulo fala da suficiência de Cristo e fala também do padrão de vida daqueles que estão em Cristo. É que Jesus deve ser o centro das nossas vidas. E aí ele vai falando, ele vai deixando isso bem claro em toda essa carta, nesses 4 capítulos que essa carta tem. E ele combate ferozmente esses falsos mestres que estavam infiltrados na igreja. Uma coisa importante que a gente precisa saber. Inclusive um professor disse para mim o seguinte, que em toda a história da igreja, o maior problema não era com os não cristãos. O problema era com os cristãos infiltrados, os cristãos, ou os falsos cristãos, os falsos profetas infiltrados na igreja, que trazem heresias, ensinos totalmente distorcidos e que levam muitas pessoas a acreditar em coisas erradas. Em toda a história da igreja tem isso, porque são pessoas que estão dentro da igreja, são pessoas que se dizem cristãs e que você espera que ela seja correta e ela traz ensinos totalmente divergentes. E Paulo adverte os irmãos sobre esse problema e que devem permanecer em Cristo, e que Cristo é suficiente. E que nós devemos tomar cuidado com aquelas práticas religiosas, achando que isso vai vencer o pecado. E se a gente trazer para nossos dias, a gente vai perceber que existem ainda pessoas achando que práticas religiosas, ou fazer, ou comer alguma coisa, ou não comer aquilo, também está agradando a Deus, ou parece que está ajudando a Deus na redenção dos pecados. E Paulo já lá, naquela época, um pouquinho depois, né, de Jesus já tinha partido, já estava acontecendo isso. Pessoas acreditando que as práticas religiosas tinham uma importância para a redenção, para viver com Deus. E que não é assim o ensino do Evangelho. Que Cristo é suficiente e Ele pagou o preço pelas nossas vidas. E Paulo também fala em perdão. Paulo fala em relacionamento nessa carta. Ele fala em perdão, porque as pessoas precisam se perdoar. Fala em relacionamento. Inclusive, fala em relacionamento entre pai, filho, mãe e filho. Fala relacionamento entre marido e mulher. E fala, inclusive, em relacionamento com os servos. Hoje a gente pode dizer relacionamento com o patrão, ou relacionamento com o funcionário, mas ele também fala ali sobre um relacionamento que deve ser pautado pelo amor com Cristo. E ali ele muda muita coisa, porque sabemos que naquela época o relacionamento entre marido e mulher era marido e mulher, e pai e filho, o patrão ou o servo lá embaixo e o dono dele. E Paulo coloca todos unidos no amor, todos iguais. E nosso comportamento deve ser
de relacionamento. Ele fala também dos relacionamentos com os não cristãos, com os perdidos. Ele também aborda esse tema e é muito interessante como nós devemos lidar com os não cristãos e ser um exemplo para eles. Queria deixar para vocês assim uns destaques de cada capítulo. Por exemplo, o capítulo de Colossenses 1, eu queria colocar que ali nós somos idôneos em Cristo. Ali está no versículo 12. Nós somos idôneos em Cristo. Ele nos fez idôneos. No capítulo 2, Paulo diz que somos perfeitos em Cristo. Ele nos faz perfeitos. Isso no versículo 22. Em Colossenses 3, eu queria deixar um destaque que nós somos ressurretos em Cristo. Já está no primeiro versículo isso. Só que nesse capítulo tem um versículo que eu particularmente gosto muito e que isso mexeu demais comigo, eu gostaria de compartilhar com vocês, que é o versículo 17. O versículo 17 diz assim: E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, Pai. Esse versículo também vai de encontro com 1 Coríntios 10, 31, que fala praticamente a mesma coisa. Explicando um pouco esse versículo, porque mexeu comigo quando eu realmente entrou no meu coração, a responsabilidade de representarmos Cristo aqui na Terra. Pensa comigo, irmão, irmã, que Jesus está aqui com você, está do seu lado, e Ele está te enviando. Ele está te enviando não para ser missionário, porque não é só missionário que prega, Ele está te enviando para o seu serviço, para o seu trabalho. Ele está te enviando para a sua escola, Ele está te enviando para o lugar que você mora, enviando, a nossa igreja está no local, então Ele te envia para qualquer lugar. E quando você está indo para aquele lugar que Ele está enviando você está representando Ele. Então, tudo que a gente faz em ação, a gente está fazendo em nome dEle. Tudo que a gente fala, a gente está falando em nome dEle. Então, irmãos, eu queria deixar essa pergunta aqui. Tudo que você está fazendo, realmente você está representando Jesus? Tudo que você fala, Jesus está falando por você? As pessoas estão vendo Jesus na sua fala? Então esse já é um versículo que eu já falei, que marca muito, me marcou muito, e eu queria compartilhar com vocês nessa questão. E para fechar assim a questão da leitura bíblica, eu queria deixar uma dica de que quando você for ler um livro, uma carta, ou qualquer livro da Palavra de Deus, leia com os seus olhos. Leia o texto puro, sem comentários. Se você tem uma Bíblia de estudo, não leia ali os comentários, não leia ali o comentário de alguém. Então, leia primeiro com os seus olhos. Depois que você leu, aí você faz tudo aquilo que eu falei, né? Vai ao autor, vai para quem foi, contexto, tudo. Dá uma estudada em relação a isso, aí tem as bíblias de estudo que explica, tem alguns comentários, tem alguns estudos, alguns livros também que dá para estudar sobre isso, que pesquisaram sobre isso. E por último, aí você vai atrás de comentaristas. E aí você, como diz lá na academia, como diz lá, você conversa com esse comentarista. Você tem a sua visão, você tem o seu entendimento, e agora você olha para o comentarista e você conversa com ele. Você pega o texto dele, aqui é assim, talvez algo que você não entendeu, ou alguma coisa que você ficou ali
meio assim. Então, mas não pega apenas um comentarista, pega vários comentaristas. Tome cuidado com com aqueles comentaristas também, escolha a dedo, vê se o comentarista é idôneo, se é correto, e aí você conversa com ele. E dessa forma você vai ter um entendimento muito maior da palavra de Deus, vai poder expressar isso para as outras pessoas. Irmãos, eu queria deixar isso para vocês hoje, e aquele que tiver desejo de ler essa carta, e se quiser ler essa carta e depois quiser trocar umas figurinhas comigo, eu estou aqui disposto a conversar com vocês, tá bom? E porque também quero ler mais uma vez, quero estudar um pouco mais, quero aprender um pouco mais, porque todas as vezes que a gente lê a palavra de Deus, sempre tem algo que a gente pode aprender. Então, eu queria deixar isso para vocês, e foi um tempo muito gostoso, e eu espero que todos possam estudar e aprender mais de Deus, aprender mais do nosso Senhor Jesus Cristo. Queria terminar esse momento e agradecer pela oportunidade mais uma vez, a Ruth, pastor, todos estejam bem e que espero que tenha sido proveitoso. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse momento, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é nosso Deus, maravilhoso Deus, que nos ensina, que está sempre do nosso lado. Sabemos que o Senhor é suficiente. O seu sacrifício nos redimiu, nos reconciliou com Deus, e nada que possamos fazer para que ajudar ou para que possa aumentar o nosso viver. Nós sabemos que o Senhor é nosso Redentor e que o Senhor pagou o preço completamente por nós. Nós não merecíamos, mas o Senhor, pelo seu grandioso amor, veio até nós, viveu entre nós e morreu por nós. Mas nós sabemos que o Senhor está vivo e está conosco. E queremos agradecer, Senhor, porque o Senhor tem abençoado as nossas vidas. Nesse momento diferente que estamos vivendo, sabemos que o Senhor está conosco em todos os momentos. Alguns podem estar com momentos difíceis, complicados, mas nós pedimos agora, Senhor, por todos aqueles que estão passando por alguma dificuldade. O Senhor acalenta o coração de cada um, e que em breve, Senhor, nós te pedimos que em breve possamos nos ver, possamos estar juntos como igreja. Em teu nome, Senhor Jesus, que nós oramos. Amém.